Oi, pessoal. Eu vou tentar resumir aqui, certo, um pouco das características sobre hipertensão arterial de uma forma geral, tá? Essa foto aqui, esse gifzinho, não é para insultar ninguém, nada mais que para mostrar aqui, né, o perfil mais ou menos da maioria dos pacientes que cursam com hipertensão arterial, né? Aqueles fatores de risco, né, que apesar de que hipertensão arterial é um fator de risco, mas hoje considerado na literatura já como uma doença diagnosticada, né, mas entra aqui, ó, paciente geralmente obeso, né, e o paciente obeso com aquele IMC, né, a título de resumo aqui, o IMC maior ou igual a 30, né, o paciente que é tabagista, também o paciente sedentário, o paciente que se alimenta com maior quantidade de gorduras, carboidratos aí, certo? Com dietas com excesso de sal, tá bom? Isso tudo entra na parte de fator de risco, né, para hipertensão arterial, pelo fato de que isso tudo altera aí a estrutura do vaso e tudo mais, beleza? Mas ó, isso aqui é só para você ir aquecendo e a gente ter uma ideia mais ou menos do que são as características de hipertensão arterial, certo? Eu vou detalhar isso aqui para ti, para você entender já de cara, certo? Que hipertensão arterial hoje em dia na literatura é considerado como doença já, tá? E só para tratar de conceitos aqui, a gente fala do conceito fisiológico, né, de tensão arterial, de pressão arterial, que é a pressão que o sangue ele exerce sobre os vasos, né, sobre a parede interna dos vasos, tá bom? Isso que é a pressão arterial. Só que o conceito de hipertensão arterial é quando o paciente cursa com valores, certo? De PA elevado, valores de PA elevado, isso considerado, certo? Caracterizado em maior ou igual a 2 consultas. Então preste atenção nisso, que se você recebe um paciente por primeira vez, que ele cursa com determinados valores de PA, que já vou falar disso, tá? Tem suas exceções, mas que ele cursa com determinados valores de pressão arterial, certo? E é a primeira consulta dele, e ele não tem histórico de hipertensão arterial, certo? E não tem valores exacerbados, a gente tem que controlar naquele momento, modificar estilo de vida e marcar logo outra consulta para confirmar, certo? Essa hipertensão arterial do paciente, tá bom? Então esse seria o conceito, tanto fisiológico quanto clínico, aí para você caracterizar a hipertensão arterial. Cara, se a gente for falar de classificação da hipertensão arterial, nós podemos falar primeiramente de dois tipos, né? Que é a hipertensão arterial primária, que é a mais frequente, certo? E a hipertensão arterial secundária. Veja bem, ela é primária, não é à toa que se chama primária, porque é de origem idiopática. Ou seja, eu não sei o porquê. Eu sei que tem fatores de risco que predispõe, que facilita essa hipertensão arterial. Mas não se sabe bem o porquê, se é uma modificação de vaso, se é uma coisa mais genética, certo? Não se sabe bem o porquê. Mas o que você tem que entender é que o mais frequente mesmo é a hipertensão arterial primária, que é o nosso foco aqui, certo? Na avaliação de conduta do paciente, naquela avaliação inicial. A principal causa aqui no Brasil de hipertensão arterial secundária seria o hiperaldosteronismo, certo? O hiperaldosteronismo primário aí no paciente, certo? Então seria a principal causa de hipertensão arterial secundária. Se eu for classificar numa questão clínica, lá com medições, certo, da hipertensão arterial, eu vou falar que nós temos, no caso são 3 tipos, né? Eu falo dos estágios de hipertensão arterial. Eu falo do estágio 1, que é aquele paciente que tem uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 por diastólica, né? Maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio, certo? Depois o estágio 2, que é o paciente que tem maior ou igual a 160 por maior ou igual a 100 milímetros de mercúrio,
certo? E por último, né, a gente vai ter aquele paciente estágio 3, que é o clássico do paciente que tem o estágio 3 maior ou igual a 180 por maior ou igual a 110 milímetros de mercúrio, tá certo? Lembra que aqui, cara, eu tenho esse limite de 180, né? 110 aqui, tá? 110, ó. Esse limite de 180, que ele pode caracterizar também, se ele aumentar de forma súbita, certo? Ele pode caracterizar uma crise hipertensiva. Então, o que eu estou te falando aqui é o paciente que evolui cronicamente, certo? Ele já tem lá mais de 3 meses, certo? Que ele cursa com valores acima, maior ou igual a 180 por 110, eu considero hipertensão arterial sistêmica crônica, certo? Estágio 3, tá bom? E é isso que eu vou te falar agora, porque como a gente tem que fazer esse diagnóstico, para fazer esse diagnóstico, certo? Nós temos duas consultas, tem que realizar em 2 consultas diferentes e em 2 locais diferentes de aferição, paciente de pé, paciente deitado, sentado, certo? Tem essas características. Eu também tenho situações que diretamente me dizem que o paciente tem hipertensão arterial. E é quando, em uma primeira consulta, por exemplo, o paciente apresenta uma hipertensão arterial com valores maior ou igual a 180 por 110. Isso aqui, a literatura confirma que eu já posso, certo? Dizer que o paciente tem hipertensão arterial, beleza? Ou se o paciente apresenta lesão de órgão-alvo, tá? Já eu te detalho um pouco mais sobre essa lesão de órgão-alvo aqui, tá certo? Bom, outra alteração que a gente pode ter também, que já te direciona, né, para uma situação diretamente de hipertensão arterial que o paciente tem, é a utilização do monitoramento ambulatorial da pressão arterial. Se ele der maior ou igual a 135, certo, por 85, eu já posso dizer que o paciente ele tem hipertensão arterial. Ou o monitoramento residencial da pressão arterial, o MRPA, que não confunde, que eu digo monitoramento residencial não aferir a pressão lá em casa e deu alta. Não, é uma pessoa treinada, pode ser da área da saúde ou não, mas o esfingomanômetro lá, ele está também calibrado, certo? Esfingomanômetro é enrolado, né? Mas enfim, o aferidor lá da pressão arterial, ele está calibrado, certo? A pessoa faz aí tantos dias de aferição arterial e eu vou te explicar isso agora, certo? Só a detalhe, né? Eu já vou falar de um dos principais alterações que a gente vê na lesão de órgão-alvo aqui, perdão, que é a retinopatia hipertensiva, tá? Mas já vou te detalhar sobre ela. Só um detalhe aqui sobre o monitoramento ambulatorial da pressão arterial. Você tem que entender, certo, que valores maior ou igual, aí você guarda até dos dois aqui, ó. Maior ou igual a 135 por 85 milímetros de mercúrio, certo? Você vai considerar esses valores como hipertensão arterial. Mas o monitoramento ambulatorial da pressão arterial, ele é feito em 24 horas, certo? E aí você tem que entender que nós, seres humanos, nós temos durante o dia um pouco de pressão arterial mais elevada, certo? E é tendência de que quando o sol for se pondo, a nossa pressão ela vai reduzindo, certo? E isso tem um nome para isso. Isso se chama, eu vou te dizer agora, padrão Dipper. Ó, padrão Dipper. O padrão Dipper é quando esse descenso de pressão arterial, ele fica em torno de 10 a 20%, certo? Ele tem que ficar entre 10 a 20%. Porque se ele reduzir demais, eu vou chamar que eu tenho um padrão não Dipper, certo? Não Dipper. Ou seja, esse valor, perdão, se ele reduzir demais não. Se ele não reduzir, né? Ou seja, esse valor é menor a 10%, certo? Por que eu tenho que entender isso? Porque o padrão não Dipper, o paciente diagnosticado com padrão não Dipper é um paciente que tem maior risco cardiovascular,
beleza? Maior risco de insuficiência cardíaca de causa hipertensiva, certo? Uma cardiomiopatia hipertensiva. Um paciente que tem mais risco de infarto agudo do miocárdio, dissecção da aorta, certo? Então tem que ficar ligado nisso. E tem um padrão hiper-diper, que agora sim, diper, certo? Que agora sim é o paciente que reduz mais, é o paciente que vai maior a 20%, certo? Do valor que deveria ser normal. Aqui deveria ser, se eu for tirar uma média, né? Deveria reduzir 15%, tá? Seria um mínimo aí, tá bom? Mas se reduzir mais de 20%, esse paciente, eles têm mais tendência a acidentes cerebrovasculares, certo? Um AVE, certo? Um acidente vascular encefálico, ou dependendo do tipo também, não é AVE isquêmico, AVE hemorrágico, beleza? Bom, para fechar essa parte de mapa, você também tem a inversão, né? Inversão do ciclo circadiano, em que durante a noite o paciente tem mais picos hipertensivos e durante o dia ele tem pressões mais normalizadas, né? Mais baixas, não normalizadas, senão que baixas, né? Esses pacientes geralmente são aqueles pacientes da apneia do sono, né? Apneia do sono, certo? Durante a noite tem uns períodos de apneia, beleza? E para fechar, o monitoramento residencial de pressão arterial é como eu disse, né? São pessoas treinadas que irão realizar, certo? Aí geralmente realiza em 7 dias são 2 aferições por dia, sendo que você descarta o primeiro dia, né? Na verdade que é de 7 a 8 dias, o ideal é 8, certo? Você faz 8 descartando o primeiro dia, aí você vai ter, no caso como são 2 aferições por dia, você vai ter 14 valores. Você pega esses 14, soma e divide. O valor dando maior ou igual a 135/85, certo? Você vai ter hipertensão arterial, beleza? Bom, só para fechar nessa parte de classificação aqui, para não deixar nenhuma ponta solta, né? Você pode ter os tipos de hipertensão arterial também, certo? É outra classificação que você divide assim o paciente, ó, naquela tabelinha do livro. Isso tem no Harrison, é uma tabela bem comum do Harrison, né? E aparece nos consensos também. Aí você bota aqui, ó, 140 por 90 milímetros de mercúrio, tá feuzão, mas dá para entender. O que vier por baixo, o que vier por cima disso, certo? Isso aqui, ó, é a pressão arterial de consultório. Vou botar PAC só para resumir, mas é pressão arterial de consultório, beleza? Aqui, ó, você bota 135 por 85, certo? Milímetros de mercúrio, tá? O que vier por baixo, o que vier por cima. Aqui, ó, é no monitoramento ambulatorial de pressão arterial ou no monitoramento residencial de pressão arterial, certo? Aí você vai pegar algumas definições aqui, ó. Se os valores, certo, repetidos por 2 vezes e tudo mais, certo, como eu falei anteriormente, maior ou igual a 2 consultas ou mapa, certo, eles vierem menor, no caso da consulta, né, de consultório, aí, aferição de consultório, vier menor a 140/90 e no mapa ou no monitoramento residencial de pressão arterial vier menor a 135/85, eu considero que esse paciente ele é normotenso, certo? Você bota normotenso aqui, ó, certo? Agora, se na aferição de pressão arterial do consultório der maior a 140/90, e aí você realiza um mapa ou um MRPA, certo? Um monitoramento residencial de pressão arterial, aqui dá alto, ó, aqui dá alto, certo? Aqui no consultório dá alto. Só que aqui, ó, no mapa ou no MRPA, dá baixo. Dá aqui, ó. Onde é que eu vou estar? Eu vou estar nesse quadrado aqui. Isso se chama, repetido, né? Mais 2 consultas, hipertensão arterial sistêmica do jaleco branco. Ó, do jaleco branco. Nesse caso, a tua conduta é realizar, certo? Esse J ficou feioso, né? Mas dá para entender, ó, do jaleco branco. Então, a conduta mesmo é realizar mapa ou monitoramento residencial da pressão arterial para confirmar o teu diagnóstico, beleza? Porque aqui o paciente nem precisa de tratamento não, tá bom?
Aí você também, né, tem que aumentar aí explicar mais para o paciente, deixar o paciente mais tranquilo, né, fazer o contato médico-paciente ser melhor, né. Bom, agora se eu tiver o MAPA ou MRPA elevado, mas na pressão arterial de consultória tá baixa, isso quer dizer que o paciente enganou, ou seja, ele tem uma hipertensão arterial sistólica mascarada, certo? É uma falsa, certo? É uma falsa normotensão, seria assim, uma pseudonormotensão, né? Não existe isso, mas é só para você entender. É a hipertensão arterial mascarada, ou seja, o paciente ali, nos dias ali, ele se alimentou bem, foi correr, fez exercício físico, tal, e por obra, assim, de sorte, ele normalizou a pressão dele, beleza? Então tem que ficar ligado nisso. E se os dois derem elevados, né, a gente não tem outra alternativa a não ser que dizer que é uma hipertensão arterial verdadeira, né? Verdadeira. Beleza? Então só para não deixar fio solto, você tem que entender esses conceitos aqui, beleza? Bom, o quadro clínico, cara, não tem muito o que falar, né? Quadro clínico a gente fala de assintomáticos. Aí tu vai e diz assim, mas poxa, o pessoal diz aí que... Vou tirar isso aqui daqui só para você entender. O pessoal diz aí que quando eu tô com pressão arterial alta, eu sinto dor de cabeça, não sei o quê. Cara, você pode sentir um mal-estar, certo? Você pode sentir um mal-estar, mas na maioria das vezes o cara vai sentir dor de cabeça só quando outra pessoa fala ou quando ele acabou de comer uma feijoada. Aí é óbvio, né, que o cara vai se sentir mal, tá sentindo dor, sei lá, mas a definição em si, no quadro clínico de hipertensão arterial, é um paciente que ele não cursa com sinais e sintomas, com sintomas, né, porque sinal ele tem que é a pressão arterial elevada, né, ele tá normal. Por isso que quando o paciente já chega na clínica, ele já está exacerbado, com valores exacerbados, entendeu? Então tem que ficar ligado nisso. O problema é quando o paciente já evolui com lesão de órgão-alvo, certo? Porque geralmente o paciente que está assintomático, ele passa muito tempo para diagnosticar a hipertensão arterial dele, né, por primeira vez. Obviamente, se é diagnosticar, né, por primeira vez ali, não, pode ser até mais, né? Enfim, dá para entender aqui. Mas ele já chega lá, certo? Com lesão de órgão-alvo. Só que veja bem, eu posso ter uma lesão de órgão-alvo que ela já vem cronicamente, facilmente é um paciente de urgência hipertensiva, certo? Que eu vou falar disso em outro vídeo. O paciente de urgência hipertensiva, ele cronicamente pode ter uma retinopatia hipertensiva, certo? De grau 1 ou 2, tá bom? Mas você não considera lesão de órgão-alvo aguda, né? Para emergência, tá? Ou seja, esse paciente pode cursar com isso, né? E ser assintomático. Então eu tenho que me preocupar com esse paciente, mas eu tenho que me preocupar mais ainda se ele chega com lesão de órgão-alvo aguda, que aqui eu vou te falar da retinopatia hipertensiva. Então abre um parêntese aí, que é só para te dar um detalhe, tá? Na retinopatia hipertensiva, você tem que lembrar que, primeiramente, certo, a importância de você solicitar um exame de fundo de olho, certo? Uma fundoscopia, né? Você pode chamar assim, que você utiliza o oftalmoscópio. O oftalmoscópio, ele é utilizado, né? Você solicita lá que o paciente sente e tudo mais, e aí você vai numa distância de mais ou menos uns 15 centímetros, 20 centímetros e vai aproximando do olho do paciente e observando aí, certo? Isso tem que ser num local mais escuro, né? Mais tranquilo, não pode ser numa emergência, tem que ser no consultório mesmo, certo? Então, tem que ser num local mais tranquilo, mais escuro, né? Você vai aproximando o oftalmoscópio do olho do paciente e realiza aí a fundoscopia, né? Fundo de olho. O que a gente pode observar, aí você divide agora, ó, é o grau 1, 2, né? 3 e o grau 4. No grau 1, o paciente ele já vai apresentar, certo? O que a gente chama de estreitamento arteriolar. Aqui no grau 2, você tem que entender, tem que lembrar da imagem que se chama
é a imagem fio de cobre. A imagem fio de cobre, ela é caracterizada pelo quê? Eu vou só te falar aqui, tá? É o que a gente chama de cruzamento, pode ser assim, ó, cruzamento arteriovenoso patológico. Para não deixar a ponta solta aqui contigo, o que acontece? Os vasos do olho, as arteríolas, elas cruzam as veias, só que cada uma tem uma pressão adequada, tudo no nosso corpo é adequado. Quando essa pressão arterial das arteríolas aumenta, que isso é o que caracteriza hipertensão arterial, né? É a definição fisiopatológica de pressão arterial, fisiológica de pressão arterial, certo? Quando elas aumentam, quando gera hipertensão, elas começam a obstruir, não obstruir, senão que aplastar, né, essas veias, gerando um cruzamento arteriovenoso, certo? Patológico, tá bom? Que deveria ser normal, mas a pressão da arteríola aumenta tanto que ela cobre, que ela cruza, né? Ela aplasta. E aí você chama a imagem de fio de cobre, beleza? Fio de cobre. O outro detalhe aqui, ó, se você for pegar o grau 3, certo? Já é mais complicado, né? Aqui você tem que entender que aqui eu já tenho eu posso ter, né, os microaneurismas, mas o clássico é aparecer os exudatos algodonosos, certo? Ou presença de hemorragia, certo? Você tem microhemorragias, micropontos de hemorragia. O grau 4 é fácil entender que é o papiledema. Aí tem que ter cuidado, né, com esse paciente com papiledema, por causa de punção de líquor, tudo isso. O paciente aqui, ó, tem que atuar rapidamente, que ele pode evoluir com uma encefalopatia hipertensiva, tá? Um grande detalhe que eu vou te dizer aqui, 2 grandes detalhes. A primeira coisa é a realização do fundo de olho, certo? Então você tem que saber. A segunda coisa é que um paciente de forma crônica, ele pode evoluir com grau 1 e grau 2, certo? E o paciente de forma aguda, esse aqui, meu irmão, eu tenho que correr atrás porque esse aqui é emergência, certo? Ele vai evoluir com grau 3 e grau 4. Então, abre o olho, piadinha besta, né? Abre o olho, certo? Para o paciente que tem grau 3 e grau 4. Foi uma piada bem besta mesmo, né? Mas para entender a gente faz tudo. Enfim, outro detalhe que eu vou te dizer, vou botar até um OBS aqui, é que geralmente quando o paciente já apresenta lesão a nível de retina, certo? Nos vasos da retina, a gente já tem que solicitar uma proteinúria de 24 horas, tá? Para ele, porque ele pode estar cursando com microalbuminúria ou albuminúria, apesar de que a literatura não está mais utilizando hoje em dia esse termo de microalbuminúria, mas tem banca aí que gosta, né? Aí, se ele tiver entre 30 a 300 miligramas por decilitro, né, que a gente chama, no caso você considera microalbuminúria, né, miligramas em 24 horas, perdão, de 30 a 300 miligramas em 24 horas, microalbuminúria, albuminúria é maior do que 300, né, ou maior do que 500 também, algumas literaturas trazem, né. Então você pode estar tendo doença renal crônica também aí, né, uma lesão renal crônica, certo? Você pode estar tendo lesão dos vasos renais, beleza? Então tem que ficar ligado nisso. Conduta inicial frente ao nosso paciente, certo? A realização de anamnese e exame físico, obviamente. Eu não vou detalhar tanto isso aqui para ti, mas só na anamnese, só para você ficar ligado, né? Que na anamnese eu vou perguntar, né, ao paciente se ele já tem histórico de hipertensão arterial, se ele tem histórico familiar, se ele já realizou outras consultas, certo? Se ele já aferiu em outras consultas, como é que é a vida dele, se ele é sedentário, se não, a questão alimentar, se ele realiza exercício físico, né? Ou seja, se ele é sedentário ou não, tá certo? Isso você tem que perguntar para o paciente. Se ele tem alergia a alguma medicação, se ele tem alguma outra doença que ele já tem diagnosticado, como diabetes, por exemplo, certo? Ou se ele já deu um AVE antes, né? Ou tem deu um infarto agudo no miocárdio, insuficiência cardíaca, enfim. Você vai perguntar todo esse quadro de anamnese para o paciente aqui, porque isso, ele modifica a tua conduta.
certo? E no exame físico, cara, você vai fazer, pede logo os dados antropométricos, né? Antropométricos do teu paciente. Aí eu me refiro à altura, peso, cálculo do IMC, certo? Me refiro à circunferência abdominal. Lembra que em homens a circunferência vai ser considerada maior a 102 centímetros, quando está alterada, né? E em mulheres maior ou igual a 92 centímetros, certo? Ser considera alterada, beleza? Bom, além disso, você pede a aferição de pressão arterial, você pede frequência cardíaca, respiratória, temperatura axilar, saturação de oxigênio, para ver se esse paciente está bem, né, de uma forma geral. Aí você avalia o sistema neurológico, aparelho respiratório cardiovascular, verificando a ausculta cardíaca e pulsos, né? E todas as outras características em si, né? Se tem edema de extremidades, enfim. Aqui é só para não deixar ponta solta aqui para ti. Mas o detalhe é que um paciente em rotina, né, em consulta de rotina, você tem que pedir exames complementares para ele, certo? E você vai solicitar o seguinte, ó, sempre o intervalo de tempo que você vai solicitando exames, certo? E verificando se o paciente vai melhorando ou não, são 3 meses, certo? Mas aí, ó, eu vou te dar um bizuzinho aqui, que é sangue, assim, ó, sangue, certo? Sangue com 2 S no final. Por quê? Porque sangue, você lembra de sangue mesmo, aí você vai lembrar de hemograma, certo? Você vai pedir um hemograma para o paciente. E aí, se necessário, você solicita uma sorologia. Depende, né? Se for um paciente sexualmente ativo, né? Você tem que verificar isso. É consulta de rotina. Eu só tô te dando um panorama geral aqui. Aí, beleza, o paciente está com febre, você está percebendo que ele pode estar com quadro sepse, aqui tu pode acrescentar até a hemocultura aqui, certo? O A, você vai lembrar de açúcar. Açúcar, você vai pedir a glicemia de jejum, ou naquele momento a glicemia capilar, né? Ou quem sabe até uma hemoglobina glicada aí, dependendo lá dos critérios na parte de diabetes, né? Outro A que você pode botar são alterações no lipidograma. Então você pode solicitar um lipidograma que vai referir, né, colesterol total e frações e os triglicerídeos, beleza? O N você lembra de nasal. Aí nasal, cara, é assim, isso aqui é extrapolar, certo? Porque como a gente tá aqui na pandemia, né, o suave nasal, ele pode ser necessário. Aí depende do seu critério, tá? O G, você vai lembrar de gasometria arterial, se necessário. Veja bem, tem alguns aqui que não são obrigatórios não, mas isso aqui é para tu lembrar, cara, os exames laboratoriais você tem que pedir, certo? Ureia e creatinina, né? Você pede função renal, aqui ó, ureia e creatinina, certo? Como eu disse, se ele já tem alterações que vem o próximo passo, ó, EAS, certo? Ou urina tipo 1, urina tipo 1, certo? Mais proteinúria de 24 horas, tá bom? Se você já tem alteração aqui lá na fundoscopia, você solicita a função renal e solicita proteína de 24 horas para ver se você não está tendo alteração renal também, beleza? E o último aqui que você pode considerar são os eletrólitos. Os eletrólitos. Aí principalmente sódio, potássio, beleza? Principalmente sódio e potássio. E aí a gente pode exacerbar solicitando um eletrocardiograma. Tem que solicitar de 12 derivações para você verificar se o paciente não tem sinais de alteração, de modificação estrutural, né? Socolol positivo, córneo, né? Você vai observar lá, socolol, córneo, certo? Que eu não vou falar disso agora, nossa, ficou feio. Córneo, certo? Aí você pode pedir uma radiografia de tórax em PA, né? Tórax, PA e perfil, tá? Por quê? Porque se o paciente for, por exemplo, um fumador crônico, ele pode ter DPOC, certo? Então, você solicita, dependendo do quadro clínico do paciente, por isso é tão importante a anamnese, né? Você fazer uma anamnese completa, você se direciona com o que solicitar para o paciente,
beleza? Bom, a conduta final, eu vou direcionar ela para o paciente com hipertensão arterial. Obviamente, se ele tiver aumento de colesterol, você vai dar lá as estatinas para ele, certo? O aumento de triglicerídeo, você vai tratar também, certo? Enfim, você trata a parte. Aqui o meu objetivo é te direcionar ao tratamento específico de hipertensão arterial e geralmente a gente pode iniciar até mesmo com um tratamento de modificação do estilo de vida, certo? Geralmente a gente inicia com modificação do estilo de vida, aqueles pacientes que por primeira vez estão cursando com quadro de hipertensão arterial, ou seja, não tem histórico de hipertensão arterial ou no caso, se ele tem hipertensão arterial grau 1, mas ele não apresenta fatores de risco. Eu posso só modificar o estilo de vida dele. E aí eu vou indicar exercício físico, né? Pelo menos 30 minutos por dia, 5 horas por semana, certo? Você vai indicar uma dieta, aquela dieta que o pessoal conhece por dieta DASH, né? Que você vai reduzir o sal, vai reduzir os carboidratos e aumentar as fibras, certo? Tem muita gente utilizando agora o que é o jejum intermitente, né? Também, mas a literatura traz a dieta DASH aí como uma dieta saudável, tá? E você vai estimular, né, o paciente a realizar tudo isso aí, deixar de fumar, deixar de beber, né? Enfim, o tratamento medicamentoso, você já vai lembrar aqui das drogas, né? A gente lembra do Zieca, captopril, enalapril, lisinopril, ou dos BRA2, que aqui é o inibidor da enzima convertidora de angiotensina, certo? E esse aqui é o bloqueador do receptor da angiotensina 2, certo? São diferentes. Por que eu boto ou? Porque você não mistura IECA mais BRA, você não mistura. O BRA, losartana, valsartan, candesartan, certo? O que acontece? Quando você for selecionar, geralmente o pessoal inicia pelo IECA, certo? Apesar de que o consenso do próprio Ministério da Saúde, ele indica logo a utilização de um diurético tiazídico, que é a hidroclorotiazida, certo? Mas, geralmente o pessoal inicia por aqui, certo? Você pode iniciar por um IECA, captopril, enalapril, lisinopril, certo? E se o paciente evolui com aquele efeito adverso, que é o principal, é a tosse seca, certo? Você passa para um BRA, losartana, valsartan, candesartan, beleza? Os segundos que a gente fala é justamente os diuréticos tiazídicos, que a gente vai ter a hidroclorotiazida, certo? Vou botar assim, ó, hidroclorotiazida, certo? E a clortalidona. A hidroclorotiazida, ela é contraindicada, tá, em pacientes que têm gota, porque ela aumenta os valores séricos de ácido úrico, que você pode até agregar lá nos exames complementares, solicitar ácido úrico para o paciente. Porque se ele tiver o ácido úrico elevado, se já tiver problemas de gota, certo? Você não pode passar hidroclorotiazida para o paciente, senão que a clortalidona, certo? Outros são os bloqueadores dos canais de cálcio. Nesse caso são os dihidropiridínicos. Os dihidropiridínicos eu me refiro a amlodipina e a nifedipina, certo? Lembra que os não dihidropiridínicos, vou botar aqui, ó, não dihidropiridínicos, você tem o verapamil e o diltiazem. Geralmente esses são utilizados como antiarrítmicos, principalmente o verapamil, tá? Então a amlodipina ou a nifedipina. E por último, e você vai até se surpreender, que é a espironolactona. Pois é, a espironolactona entra nos últimos consensos como quarta droga, certo? Que ela é um poupador de potássio, né? A espironolactona ela está entrando como quarta droga naqueles pacientes com hipertensão arterial sistêmica resistente, certo? Que já eu te especifico o que que significa isso aqui. Então, o consenso ele traz esse desenho aqui, eu fiz, tá? Por isso que tá lindão desse jeito. Você vê aqui nas combinações de primeira linha, essas são todas drogas de primeira linha, tá? Você, nessas linhas que são contínuas, certo? Você tem as associações de primeira escolha. Então, você pode associar IECA ou BRA com o antagonista dos canais de cálcio ou bloqueadores dos canais de cálcio dihidropiridínicos, que aqui
é a nifedipina ou a amlodipina, certo? Ou você associa os diuréticos tiazídicos, né? Hidroclorotiazida, clortalidona. Você pode associar também esses aqui, tá? Eu esqueci de passar essa linha aqui no meio, mas você pode associar o diurético tiazídico mais os BCC aqui, os bloqueadores de canais de cálcio, tá bom? A espironolactona, como eu disse, ela é a quarta opção no caso do paciente que ele apresenta hipertensão arterial sistêmica resistente, que aqui eu te explico o que é isso. Hipertensão arterial resistente é quando o paciente está em uso de maior ou igual a 3 drogas, certo? De maior ou igual a 3 drogas, onde uma é um diurético tiazídico e não melhora. E o paciente não melhora, não chega nos valores alvo, que já eu vou te dizer quais são, certo? De pressão arterial, ou seja, ele não chega no valor que eu quero que o paciente chegue, beleza? Aí nesse caso, você soma a grandiosa espironolactona. Pô, aí tu pergunta assim, tá bom, ela é quarta droga, e se o paciente não melhorar ainda? Aí, meu irmão, tu pode associar as outras, vou botar outras, que são os beta-bloqueantes, certo? Os nitratos, você pode botar, certo? Outra opção também são os que atuam a nível central, né? Então, só para você entender aqui. Então, organizando a tua ideia. Para organizar a tua ideia, você vai iniciar o paciente que tem hipertensão arterial grau 1, certo? E sem fator de risco, ou o paciente sem história de hipertensão arterial e cursa nesse momento com grau 1, eu vou iniciar com modificação do estilo de vida. Passaram-se 3 meses, vou voltar a verificar esse paciente. Ele continua com hipertensão arterial 1, certo? Ou o paciente tem hipertensão arterial grau 1 com fatores de risco, ou o paciente já chega com hipertensão arterial grau 1 e ele já tem histórico, certo? Histórico. Aí eu vou iniciar a monoterapia. A monoterapia, ela vai ser realizada com IECA, certo? Os BRA2, ou, né? BRA2, ou, é tudo ou aqui, né? Diurético tiazídico, ou posso utilizar também os bloqueadores dos canais de cálcio, certo? Beleza. Passaram-se 3 meses, verifiquei o paciente, aí o paciente, ele não melhorou com nenhuma dessas aqui, ó. O paciente agora é um paciente com hipertensão arterial grau 2, saiu feio, mas dá para entender, ou hipertensão arterial grau 3. Aí o que eu faço? Eu boto 2 drogas, certo? Eu boto 2 drogas. Aí eu posso associar, fazer aquelas associações anteriores que eu te mostrei aqui, ó, certo? Beleza. Passando disso, vou verificar de novo, cara, paciente. Obviamente que em cada um desses, tá? Eu também vou associar com modificação do estilo de vida e primeiro eu vou verificar, né? Se o paciente tá tomando bem a medicação, se ele tá realmente fazendo os exercícios, se ele baixou de peso ou não, tá? Mas eu deixei subentendido, mas eu falo aqui para você entender. Passaram, vou botar 3 drogas. Não melhorou, boto 3. A associação já falou, certo? Agora, o paciente tem uma hipertensão arterial resistente, que eu já falei o que significa, certo? Aí, meu irmão, é associar a espironolactona, beleza? Vou associar a espironolactona aqui. Não melhorou? Aí eu vou para 4 drogas, eu vou para 5 drogas, né? Que eu já tenho 4 aqui. Eu vou para 5 drogas, certo? Posso utilizar beta-bloqueante, nitrato ou os inibidores centrais, tá beleza? Esse seria uma espécie de fluxograma aqui, bem entendível ao meu ver, né? Assim, bem entendível para você resumir na sua cabeça aí, tá? Bom, para fechar, o teu objetivo na hipertensão arterial aqui no Brasil é obter valor de pressão arterial, sim, sistólica e diastólica, né? Mas valores de PA, certo? Menor a 140 por 80, certo? Milímetros de mercúrio. Em pacientes que não têm risco cardiovascular. O paciente não é obeso, o paciente não é fumador crônico,
tá? Então eu indico, né? Isso, ou o paciente não tem lesão de órgão-alvo, o paciente não tem história de AVE, certo? Não tem história de alterações cardíacas, tá bom? Meu objetivo seria esse. Agora, se for paciente idoso, certo? Paciente idoso ou que tem risco cardiovascular, meu objetivo é uma pressão menor a 160, certo? Por 90. Porque, cara, lembra que pressões mais baixas nesses pacientes, elas podem complicar o quadro, gerando hipoperfusão tecidual, certo? E complicando o quadro do paciente, certo? Eu não vou botar nenhuma cerejinha do bolo aqui pra ti, porque eu já falei tudo, tá bom? Compartilha esse vídeo se você gostou, tá? Compartilha se ele te ajudou, beleza? Curte aí, ó, curte também. E eu te agradeço a atenção. Valeu!